Oi, gente, meu nome é Aninha Delfs. Eu queria agradecer as meninas para participar dessa campanha maravilhosa. Eu sou mãe de 2 meninos, eu tenho um de 14, um de quase 17. Vou tentar lembrar aqui com vocês sobre a minha época de gestante, de daquela que amamentou os filhos e também da época quando eles eram maiorzinhos. Então, eu sou, começando a falar agora, eu sou de São Paulo, mas moro em Piracicaba. Meus familiares todos são lá de São Paulo, estão lá em São Paulo e por conta disso, na minha gestação, eu escolhi fazer, ter o parto lá, né? Então, eu sempre desejei ter essas 2 crianças e quando eu descobri que eu estava grávida, por sorte, eu fiz o exame, mas a minha médica tinha avisado. Ela falou assim, Aninha, não faça nada. Eu tinha ido viajar, né? Tinha ido para a Alemanha. Não faça nada antes de fazer o exame. E eu ia esquiar. E eu tinha desencanado, porque eu falei, eu estava tentando, né? Falei, ai, quer saber? Deixa, eu vou curtir a vida. Se tiver que vir nenê, vem. Se não puder também, ok. Aí, só sei que eu fui para a Alemanha e a gente ia esquiar. O que aconteceu? Eu fiz o exame e deu positivo. Eu falei, nossa, e agora? E agora? E agora acorda, né? Agora sua vida mudou, virou de ponta cabeça. Então tá bom, que legal, fiquei super feliz. Aí vieram, eu confesso para vocês que eu enjoei muito pouco e eu trabalhei até quase que o 8º mês de gestação, então não senti tanto. E olha, eu pude me informar, busquei informação. Lá naquela época já tinha internet, né? Mas eu busquei mais informação num livro. Eu acho que se chama O que Esperar Enquanto Você Está Esperando, algo assim. Muito legal o livro, eu comi aquele livro, né? E ele dava muitas informações, tipo aquelas assim, no 5º mês você vai começar a sentir que a sua barriga vai ficar durinha, ou seja, vão ter as contrações de Braxton Hicks, que são as contrações rapidinhas que você tem que estar preparando já para um futuro parto, mais para frente, né? Lógico. Então, e aí eu estava expert, ficava olhando, estudando aquele livro, fora as amigas, as outras pessoas que já tinham tido nenê e contavam, né, sobre o que acontecia no parto, etc. Contavam sobre a amamentação. Eu busquei muita informação. Então, regra número 1, se informem. Aí, então, como eu sou de São Paulo, moro em Piracicaba, 15 dias antes eu me programei para ficar em São Paulo para ter com segurança o nenê, porque eu ia ter em São Paulo por conta dos familiares, né? Para todos poderem ficarem pertinho de mim nesse momento de tanta alegria. Então, aí eu acabei dando à luz lá numa maternidade, tive um parto normal, foi até de madrugada. Foi um parto assim, foi até de madrugada que ele nasceu. Mas assim, a gente foi tipo 10, 11 horas da noite e houve todo o preparo e o nenê acabou nascendo de madrugada, mas foi tudo muito rápido. Foi um parto normal, sim, doeu, gente, dói. Parto normal dói, sim. Aquelas contrações, nível assim quase máximo. Eu vi muitas estrelinhas. Mas assim, foi aquela dor e acabou. Depois eu já estava praticamente andando. Saí, eu não tinha que ficar em repouso, não tinha que fazer. Repouso que eu falo assim, não tinha que ficar na maca lá esperando a anestesia passar, não tinha. Eu não tinha feito uma cirurgia, eu fiz um parto, que foi um risquinho, um epísio. Então foi super, super tranquilo. O retorno, dentro de 15 dias eu já podia fazer caminhadas, era uma coisa muito tranquila e muito saudável.
pro meu corpo e pro bebê também. Então, eu logo voltei para Piracicaba e eu não tinha ajuda, não tinha, era eu sozinha em Piracicaba e minha vizinha muitas vezes me ajudava, assim, me amparava, porque ela é mãe também, aprendi muito com ela, uma querida. E aí eu fui descobrindo a aventura de ser mãe, né? E só que nessa época eu não era tão saudável assim. E aí eu cometi um errinho. Mas vamos falar antes sobre a amamentação. O bebê pegou o peito. Eu já tinha me preparado, eu tinha passado bucha, então eu já não estava tão sensível. Porque quando o nenê pega pela primeira vez, lógico que incomoda. Tem muitas mães que ficam assim com o seio machucado. No começo machuca um pouquinho, mas depois que pega, gente, é uma maravilha. Aí ainda mais o médico, né, falava assim: Aninha, pensa numa coisa prática. Você vai lá, a criança tá chorando, tá com fome, tá com o neném no peito e ó, pronto, ele fica pleno. E depois, é um alimento quentinho que tá gostoso, pronto a qualquer hora. Você não tem que se incomodar com nada, não tem que abrir bolsa para pegar papinha. Então, eu só introduzi a alimentação porque ele ficou no peito até 1 ano e 7 meses, gente, bebê de peito mesmo. Só que assim, eu fui introduzindo com 6 meses e meio, 7 meses, as primeiras papinhas, alimentaçõezinhas. Só que eu cometi um erro, eu não era tão saudável, né? Como eu estava falando para vocês. Quando eu ia viajar, eu pegava aqueles potinhos e dava, sabe aqueles potinhos daquela marca que eu não posso falar? Potinho pronto que tem no mercado? Então, eu pegava e minha sogra ficava louca. Aninha, você tem que fazer a comida saudável do seu filho. Olha, se eu tivesse ouvido ela, viu? Bom, mas tudo bem, errei. Fazer o quê, né? Mas aí eu fazia bastante coisa saudável, porque nenê, né, a gente tem que fazer. Eu evitava de dar suco de caixinha, evitava de dar coisas muito, colocar o açúcar. Não dei chupeta para ele. Graças a Deus ele não quis e não pediu, porque senão, né, problemas, problemas sérios, né? A gente ia cair. Eu fui uma pessoa, uma criança que chupou chupeta até muito tarde. Bom, mas isso não vem ao caso, né, gente? Então é isso. Alimentação saudável para criança. A minha não foi tão saudável, quis ser uma mãe prática e me ferrei um pouco, mas ok. Esse mais velho se deu muito bem porque eu tinha uma vizinha que me ajudava, então ela sabia, me ensinava a fazer papinhas e ele comia peixinho, era bem legal. E aí, logo depois, 2 anos e 10 meses, eu tive o outro menino, que é completamente diferente, gente. Cada parto é um parto. Então ele nasceu de parto normal também, um parto assim realmente foi quase que indolor, porque como eu já, como eu já tinha tido o primeiro filho, parece que o meu corpo se acostumou. Então ele teve uma expulsão bem mais tranquila. Ou seja, eu posso dizer que foi nível 5 de dor. Nível 5 de dor com parto normal, gente, é loucura, né? Mas assim, eu também não senti aquela gestação, porque a primeira eu não senti porque eu trabalhei até quase 8 meses. A segunda eu não senti porque eu estava reformando uma casa, então praticamente não senti, não tive essas coisas de desejo, estava fazendo um super controle. Na segunda gestação eu já estava bem mais consciente, estava fazendo dieta, ou seja, não engordei praticamente, 11 quilos eu acho que engordei. Na primeira gestação, e nessa eu acho que 10 quilos mesmo. Então, o primeiro filho eu voltei rapidinho, já o segundo foi complicado, viu? Demorei um pouco mais. Mas o que aconteceu? Por que demorei um pouco mais? Eu ligando aqui,
o segundo filho não pegou muito o meu peito. Com 4 meses e meio, ele largou, simplesmente. Eu me sentia pior das criaturas, porque eu amamentei o outro até 1 ano e 7 meses, gente. Me sentia pior das criaturas. Aí o que aconteceu? O médico falou, Aninha, não precisa ficar, isso acontece. Quer ver você ficar feliz? Então me fala, doutor, como que eu vou fazer? Como que eu vou ficar feliz se eu não consigo amamentar? Meu filho não quer o meu leite. Já estava rolando querer ficar meio deprimida, né? Aí ele falou a palavra mágica, gente. Aninha, você pode deixar o nenê... Porque naquela época minha mãe veio, para o segundo filho, ela veio ficar comigo. E eles vieram, no fim, eles acabaram morando aqui em Piracicaba. Aninha, veja por um lado bom das coisas, deixa a nenê com a sua mãe e vai pra academia. Eu falei, plim! E eu, rata de academia? Nossa, gente, vocês não têm noção como eu fiquei feliz. E aí deu tudo certo. Só que daí a minha mãe já dava os toques, né? E aquele mesmo toque de Aninha que não come verdura, Aninha que não come as coisas saudáveis, ela deu para ele também. Mas ok, a gente conseguiu contornar, eu fazia do meu jeito, né? Mas assim, aos pouquinhos eu também fui aprendendo a comer mais saudável. Eu nunca tinha esse hábito de comer tão saudável, de descobrir a alimentação saudável. Mas hoje em dia eu aprendi, né? Mas só que fui aprender aos 40 anos. Mas ok, isso é o papo para uma outra vez. Então, o que eu quero passar para vocês até agora são 3 coisas. Amamentação, amamentem. Não deixe de amamentar o seu bebê. Vocês viram, eu amamentei um primeiro com 1 ano e 7 meses e o outro rejeitou um pouco, então foi só até 4 meses e pouquinho. Mas insistam, gente, insistam. E uma outra coisa que eu achei legal. O primeiro filho, como minha mãe ainda não morava aqui, eu falava bastante alemão com ele, cantava as musiquinhas de Ninar em alemão, brincava, falava muito alemão com ele. Hoje ele já tem uma bagagem maior da língua alemã. Então, se vocês puderem falar uma segunda língua, seria maravilhoso. Quanto mais cedo vocês introduzirem essa segunda língua, é um presente assim que não tem preço, que vocês vão poder dar para o filho de vocês. E a segunda, lembrando, né, uma outra coisa sobre alimentação. Então, amamente, tente fazer, não vá pela comodidade do parto à cesárea, tente fazer um parto normal, amamente o seu filhinho, introduza alimentos saudáveis. Não faça que nem eu, que comecei a dar suco de caixinha e me ferrei depois. Na verdade, acho que eu nem dei tanto suco de caixinha, eram outras coisas. E tentem introduzir uma segunda língua na vidinha deles. Eles vão agradecer para sempre. É isso, gente. Eu não quero me estender muito, né? Porque... lembrei de uma outra coisa, gente. Calma, a Aninha é meio louquinha assim mesmo. Estimule suas crianças a jogar quebra-cabeça, aqueles brinquedinhos educativos. Nossa, faz toda a diferença, hein? Faz toda a diferença. Então, a maternidade é uma coisa maravilhosa, que começa no momento que você engravida, porque você já tem aquele bebê e você já curte aquele bebê, então já é uma maternidade, você já é mãe a partir daquele momento que você concebe aquela criaturinha. Curta mesmo, porque você é mãe para o resto da vida. E eles continuam lembrando, quanto mais crescem, mais precisam da gente, sim. É isso. Hoje a gente fala, nossa, que saudade que a gente tem de quando eles eram pequenininhos. E agora cada um vai para o seu lado, você fica naquela preocupação. Ai, meu Deus, e agora? Como é que tá? Será que eles estão bem? Então curtam muito a gestação. Filhos são uma bênção. E é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Sou meio louquinha, mas é essa mensagem. Gratidão profunda
por vocês estarem aqui comigo, pelas meninas do Ajudando. E é isso. Fiquem todos com muita paz e muita energia positiva! Uhul!